Coronavírus, Luanda Leaks, Brexit, Venezuela, Orçamento da União Europeia, Presidência Portuguesa. A agenda do Ministro dos Negócios Estrangeiros está carregada no arranque deste ano intenso para a diplomacia portuguesa. Augusto Santos Silva é, por isso, o convidado desta edição especial. Senhor Ministro, a partir de agora está sob escuta. Sr. Ministro, vamos começar pelo tema que tem marcado estes dias, está relacionado com o surto de coronavírus. Já sabemos por esta altura que os portugueses que pediram para ser retirados do Wuhan estão de regresso, virão para Portugal. O que lhe pergunto é, já sei também que não quer dar grandes detalhes em relação a essa operação, mas talvez fosse importante pelo menos percebermos os contornos gerais. Quando é que esse grupo de portugueses vai chegar a Portugal? Quando a operação estiver concluída com êxito. Nesta altura não é possível saber quando é que isso será. Esperamos que aconteça nos próximos dias. Há notícias que dizem que isso pode acontecer já no sábado. São especulações, eu não tenho nada a acrescentar ao comunicado que fizemos sair, portanto nós confirmamos que as nossas diligências tiveram êxito e portanto foi possível constituir uma operação coordenada ao nível europeu e portanto haverá voos de repatriamento de cidadãos europeus que se encontram na cidade mais atingida pelo vírus. Confirmo também que os portugueses que pediram o repatriamento estão todos abrangidos por esta operação de repatriamento. Em relação aos pormenores técnicos, logísticos e diplomáticos, na minha opinião, quanto mais contidos formos sobre esses pormenores, maior êxito terá a missão. E, evidentemente, que o êxito da missão é o nosso objetivo essencial. Também não quererá confirmar uma notícia desta quinta-feira que diz que, apesar deste voo, que é um voo comercial, ser fretado para trazer estes cidadãos europeus, ele parará em Paris e o trajeto entre Paris e Portugal será feito num avião militar, num C-130, creio. Eu peço perdão e peço que compreendam que deva ser o mais económico sobre as questões de natureza logística, porque essas questões de natureza logística devem ser tratadas com a descrição suficiente para que a operação tenha êxito. Esta é uma operação muito complexa, porque envolve dois tipos de coordenação. Envolve uma coordenação ao nível europeu, uma coordenação entre os países europeus, por um lado, e por outro lado, envolve uma coordenação com as autoridades chinesas. As autoridades chinesas, as autoridades de saúde pública, têm que autorizar que haja uma exceção à regra geral da quarentena que foi aplicada à cidade de Wuhan. E foi fácil conseguir essa cooperação? A operação já está em curso e, portanto... Foi por isso que o anúncio do plano de fretar um avião foi feito na segunda-feira e só nesta quinta-feira que se conseguiu avançar os planos. Tem a ver com essa complexidade que fala? Não, na segunda-feira nós comunicamos a nossa intenção de realizar uma operação de repatriamento em coordenação com os nossos parceiros europeus. E temos trabalhado intensamente, antes e depois de segunda-feira, de forma a materializar essa operação. Eu recordo que a operação norte-americana, que foi a primeira a ser realizada, decorreu entre terça e quarta-feira. A operação japonesa decorreu a seguir, a operação europeia está a decorrer agora. E se ela, como eu espero, tiver êxito, isso significa que nós conseguimos tratar da questão com as autoridades chinesas de forma a que o nosso objetivo fosse cumprido e também que nos conseguimos coordenar ao nível europeu, o que não é de sumenos importância, porque significa que temos esta capacidade de, recorrendo à concertação dos nossos esforços, de responder rápida e eficientemente às necessidades dos nossos concidadãos. A Europa também se faz assim. Essa concertação de que fala, depois à chegada a cada país, acaba por, digamos, deslaçar, porque cada país depois tem a sua estratégia para lidar com os portugueses, com os nacionais que chegam. Não diria isso, embora essa não seja a minha competência, nem técnica, nem política. Mas o que ouço às autoridades de saúde portuguesas é que justamente nós aplicaremos as normas internacionais. Naturalmente, as pessoas que vão ser repatriadas têm de ser objeto de medidas de, primeiro, de transporte e, segundo, de controle sanitário, espero que seja assim que se diga,
de forma a garantir que elas, se estiverem infectadas, possam ser convenientemente tratadas e que se possa saber qual é o seu estado de saúde. E isso as autoridades de saúde nacionais falam. O Ministério da Saúde já explicou bastante bem como é que se fará no caso português. Naturalmente também que houve aqui um esforço de coordenação do transporte no segmento principal da operação, quer dizer, trata-se de ir à China, lá conseguir reunir pessoas que estão em diferentes localizações e trazê-las num avião que há de aterrar num aeroporto europeu e, evidentemente, depois cada país tem que tratar dos seus próprios nacionais. Tudo isso está planeado, tudo isso está em curso. Mas não está previsto, por exemplo, que sejam postos de quarentena, como acontece, por exemplo, Espanha e França, que vão fazer isso com os seus repatriados, independentemente de apresentarem sintomas ou não. Mas já isso não está a ser equacionado. Como a senhora Diretora-Geral da Saúde já explicou ontem e hoje, na lei portuguesa nós não falamos propriamente de quarentena, mas há medidas de isolamento social a que são naturalmente sujeitas as pessoas, até os técnicos que as acompanham. Nós temos elementos, quer dos negócios estrangeiros, quer de outros ministérios, a acompanhar a operação, e essas pessoas, cuja dedicação profissional quero, aliás, enfatizar, porque voluntariaram-se para fazer essa operação, essas pessoas também estarão sujeitas às medidas de saúde necessárias para nós sabermos, para nós termos a certeza de que elas estão em boas condições. Isso significa que essas pessoas e os doentes que elas vão ajudar a trazer para Portugal, vai-lhes ser pedido que fiquem em casa, o tal isolamento social de que falava? Quando a operação estiver concluída, com êxito, como eu espero, tudo será possível explicar como é que ela É que há aqui uma diferença muito grande entre pedir às pessoas para ficar em casa ou tomar determinadas medidas ou avaliar caso a caso, ou decisões como, por exemplo, em Espanha, onde todo um piso de um hospital foi reservado para todas as pessoas que vierem com sintomas, sem sintomas, ficarem 14 dias, que se estima ser o período de incubação de quarentena. França fará a mesma coisa, mas Portugal entende que pode ser feita uma avaliação caso a caso. Não é estranho? Não, Portugal aplica as normas da saúde pública adequadas e compreenda que eu não me devo pronunciar sobre isso, até porque não é a minha responsabilidade política, nem é a minha competência técnica e não costumo falar do que não sei. Há uma questão que não é propriamente técnica, de uma discussão que surgiu também a propósito disto, que tinha a ver com a questão legal do possível ou não possível internamento compulsivo, que eventualmente também tem que ser avaliado, porque, não sei, seria possível nós obrigarmos as pessoas que viessem não doentes? Interrompê-la, mas está-me a colocar questões a que eu não posso responder porque não é a minha área. Mas queria pedir a sua opinião em relação a essa discussão. Eu tratei da parte que implicava coordenação europeia, e outros ministros que têm competências também nessas áreas, e da área que implicava concertação com as autoridades chinesas. As questões de saúde pública não são minhas. O que eu sei e posso garantir é que os mecanismos que serão aplicados às pessoas à chegada são os mecanismos que Portugal aplica em circunstâncias similares e toda a gente sabe que nós aplicamos bem. Se Portugal receber pedidos de outras cidades chinesas, por exemplo, se o surto se alastrar significativamente a outras cidades chinesas ou outras cidades fora da China, Portugal estará disponível para prestar este tipo de auxílio aos portugueses que quiserem também regressar a Portugal? Não é meu hábito responder a perguntas que começam por si, porque se nós começamos a colocar cenários... Eu imagino que nesta altura o Governo esteja a colocar todos os cenários para poder agir rapidamente. Não, nós temos... E todos os SES? Não, nós temos planos e, aliás, disposições legais que dão o quadro de referência para a nossa atuação em circunstâncias em que os portugueses residentes no estrangeiro possam precisar de apoio específico, excepcional, da parte do Estado português. E, por alguma razão, esses planos não são públicos. Essa é uma condição também da sua operacionalização e da sua eficiência. E, portanto,
Nós temos hoje uma cidade na China que está sob quarentena. Nessa cidade e na sua envolvente tínhamos registro da presença de 20 cidadãos portugueses que foram contactados e verificou-se que um pouco menos do que esse número estava na cidade e, entre os que estavam na cidade, muitos, a grande maioria, manifestou o desejo de ser repatriado. A partir daí procuramos montar uma operação de repatriamento que, se tudo correr bem, será terminada com êxito, significando que esses nossos compatriotas vêm para Portugal. Sr. Ministro, o Sr. Ministro chegou esta quinta-feira de Marrocos, onde teve uma agenda que passou por encontros na área empresarial, mas também política. Esta quarta-feira houve a notícia de 11 marroquinos que foram interceptados pela Polícia Marítima quando tentavam desembarcar ilegalmente no Algarve. Depois de já ter havido o registro de outros 8 terem feito o mesmo em dezembro. Este assunto foi discutido com as autoridades de Marrocos? Naturalmente. E o governo português como é que olha para estas duas chegadas? Como 2 casos isolados ou acredita que pode estar aqui perante um eventual surgimento de uma rota de vamos ver, imigração ilegal? São por enquanto 2 casos, aliás separados no tempo, mas isso também nos deve levar a olhar com atenção e tentar perceber o que é que eles significam. E por isso mesmo o trabalho de concertação entre Portugal e Marrocos, também na área da administração interna ou do interior, é muito importante e esse trabalho faz-se de forma a que as autoridades dos 2 países estejam em contacto e possam intervir, se for necessário intervir, a tempo. E já há alguma conclusão sobre o que é que isto pode significar ou ainda é prematuro? Não, estamos a falar numa quinta-feira, esse episódio aconteceu na quarta-feira de manhã, deu-se o caso de eu estar em Rabat nessa circunstância, portanto pude logo abordá-lo com o meu colega ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos. Foi uma surpresa para o seu homólogo? Mas naturalmente essas são áreas de responsabilidade política de outros ministérios e, portanto, nós acertamos a forma como, o mais rapidamente possível, as áreas competentes haveriam de concertar-se entre si. Preocupa-o que a vinda de, por aquilo que nós sabemos, o primeiro grupo até não tinha intenção de vir para Portugal, estaria a tentar desembarcar em Espanha, mas este, revelava o Expresso ainda ontem, seria um grupo de amigos daqueles primeiros, que queria isso sim agora desembarcar em Portugal. Temo que isto se possa transformar de facto numa alternativa e numa opção para a imigração ilegal que vem do Norte de África? Não creio, mas evidentemente a primeira preocupação é com as condições precaríssimas nas quais essas pessoas, julgo que 11, se encontraram. Felizmente foram interceptadas pela Polícia Marítima Portuguesa, que lhes pôde dar também apoio, auxílio e os pôde também interceptar. Agora o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras fará o que está nas suas competências, mas evidentemente é preciso olhar com atenção para estes episódios e ver se eles significam alguma coisa mais do que episódios. 3 anos depois, aliás, mais de 3 anos depois, o Brexit acontece esta sexta-feira. O Sr. Ministro faz parte do grupo dos que achavam que nunca iria acontecer ou já tinha a convicção de que mais cedo ou mais tarde o Reino Unido ia mesmo sair da União Europeia? Para mim foi uma surpresa e uma surpresa triste o resultado do referendo de junho de 2016. Claro que todos nós que acompanhávamos a campanha para o referendo e as sondagens fomos apercebendo de que a vitória do LIVRE, da saída, podia ser real. A partir do momento em que o resultado do referendo foi conhecido, portanto o referendo foi em 23 de junho de 2016, lembro-me porque o resultado foi no dia 24 e, como sabem, no Porto, entre o 23 e o 24 não é costume dormir. A partir daí, o Primeiro-Ministro, que foi o primeiro a reagir, estava eu ao lado dele, disse logo o que haveria de marcar a posição portuguesa, que é lamentamos, mas respeitamos inteiramente.
E a partir daqui, o que é preciso é que a saída seja ordenada, seja regular, não seja caótica, e que trabalhemos numa nova relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido, tão forte quanto possível. E a posição portuguesa tem sido sempre essa, ao longo destes 3 anos, e julgo que, aliás, demos uma contribuição muito positiva para que houvesse uma saída com um acordo e que houvesse condições para negociar uma nova relação. A que nível? E isso não sou só eu que digo, eu sou testemunha das vezes em que a Primeira-Ministra Theresa May ou o Primeiro-Ministro Boris Johnson expressamente se dirigiram às autoridades portuguesas para agradecer a forma empenhada e equilibrada como Portugal, dentro dos 27, contribuiu para que houvesse um acordo, para que fossem respeitadas e compreendidas também as preocupações e as intenções do Reino Unido, e para que se pudesse evitar o cenário que para nós era sempre o pior dos cenários possíveis, que era uma saída sem acordo. Mas com alguma ação concreta? Sim, posso dar vários exemplos. Certo. Em primeiro lugar, na discussão e aprovação do mandato negocial por parte do Conselho Europeu. Portanto, ao nível dos chefes de Estado e do Governo, a participação portuguesa é, como sabem, garantida pelo Primeiro-Ministro António Costa. Depois, ao nível setorial e do apoio ao trabalho da equipa negocial, chefiada por Michel Barnier, eu salientaria 2 ou 3 pontos para não amassá-los. O primeiro ponto é este: Portugal, juntamente com outros países e a Comissão Europeia, fomos absolutamente claros na definição. Há aqui prioridades, e a primeira prioridade são os direitos dos cidadãos. Os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e os direitos dos cidadãos britânicos na Europa. Depois, quando o Reino Unido lançou a primeira forma de registro, portanto, de regularização da residência, porque, como sabe, para muitos de nós, viver noutro país europeu não exige a regularização junto das autoridades. É uma liberdade que nós temos, a liberdade de circulação e de residência das pessoas no âmbito da União Europeia. O Reino Unido lançou um processo de regularização para as pessoas se registarem como residentes, para saber se já residiam há mais de 5 anos e tinham direito a residência permanente, ainda não, etc. E o primeiro mecanismo que lançaram era um processo que tinha 85 páginas, não me falha a memória, mas era por aí, páginas de impresso, portanto, virtualmente impossível de preencher por uma pessoa normal. E eu lembro-me, porque o Primeiro-Ministro Boris Johnson era então Ministro dos Estrangeiros, e lembro-me bem de uma reunião que tive com ele no Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, em que justamente eu disse: isto é impossível de preencher, vamos lá ver se conseguimos convencer o vosso colega do Home Office a fazer um processo que seja gerível e seja amigo das pessoas. E isso foi possível fazer, de tal forma que hoje já mais de 230 mil portugueses se registaram no Reino Unido. Eu não digo que foi Portugal que provocou isso, mas Portugal, como outros países, contribuiu para que fosse facilitado o processo. Não sei se querem que continue. Não, queríamos só alguns exemplos, como falava desse contributo. Foi a forma imediatamente rápida e absolutamente generosa como nós, da nossa parte, garantimos aos cidadãos britânicos residentes em Portugal que eles eram bem-vindos, que seriam todos regularizados, que não haveria visto pedido na deslocação pós-Brexit, etc. O que é certo é que, efetivamente, a partir das 11 da noite começa o chamado período de transição e, a partir daí, começarão negociações intensas, até ver, pelo menos, até dezembro. Nessas negociações, e independentemente da posição portuguesa que já expressou aí, falo do ponto de vista europeu, é importante que o Reino Unido não fique melhor do que esteve até aqui para não incentivar outros países a seguir o mesmo caminho? Vamos lá ver. Do nosso ponto de vista, o Reino Unido nunca ficará melhor, porque do nosso ponto de vista, a melhor situação é ser membro da União Europeia. Portanto, essa questão não se coloca. Para nós, que somos membros da União Europeia, ser membro da União Europeia é mais vantajoso do que estar fora da União Europeia. O Reino Unido terá provavelmente outra visão, ou tenderá a articular publicamente outra visão. Cada um fala por si. Portanto, eu não tenho
e Portugal nunca teve, ao longo destes 3 anos, aquela lógica de agora vamos penalizar o Reino Unido. Eles atreveram-se a querer sair, vamos castigá-los por isso. Ou então, agora vamos tratar o Reino Unido de forma tão má que outros Estados-membros da União Europeia que talvez quisessem também sair, sejam vacinados contra a intenção ou a pretensão de sair. Nunca foi esse o comportamento português. Agora, o novo acordo, porque é disso que se trata, quer dizer, a partir de amanhã o passado é passado e trata-se de discutir um novo acordo, que segundo os termos queridos pelos britânicos terá que ser concluído até ao fim de dezembro de 2020. O novo acordo, do nosso ponto de vista, deve ser o mais denso e próximo possível. O que é que isso quer dizer? Se me perguntarem, eu respondo. E perguntar o que é que quer dizer, mas sobretudo se acha que esse acordo denso e próximo de que fala é possível de atingir nos 11 meses, cerca de 11 meses que estão calendarizados para o fim das negociações. Como sabe, nós os portugueses não costumamos ter problemas com prazos limitados. Até trabalhamos melhor quando sabemos que há um prazo limite claro que nós temos que respeitar. Mas nós, os europeus, já chamamos a atenção, através designadamente da Presidente da Comissão Europeia, para o facto de nos parecer que dezembro de 2020 é talvez um prazo demasiado próximo. Não dará tempo para discutir e chegar a acordo sobre coisas que são muito complexas. Mas também sabemos que o primeiro-ministro britânico fez aprovar uma lei no Parlamento britânico, segundo a qual o 31 de dezembro é uma data limite. Portanto, temos que trabalhar assim, sabendo que a qualquer momento, até julho, podemos decidir de comum acordo adiar por mais 1 ou 2 anos o prazo de conclusão do novo acordo. Agora, para não entrarmos no eurocratês, que é virtualmente incompreensível, deixem-me dizer o seguinte: o que é que quer dizer este período de transição, de 1 de fevereiro até 31 de dezembro? Eu não sou jurista e, portanto, posso dizer assim: para todos os efeitos práticos, tudo continuará como antes até ao fim de dezembro. Isto é, as pessoas que residem no Reino Unido estão tranquilas, ninguém as pode incomodar. Eu posso entrar no Reino Unido da mesma maneira que entrava até aqui, com um cartão de identidade, não preciso de visto, etc. As empresas continuam a seguir as mesmas regras como até aqui. O período de transição tem esta grande vantagem, que é, digamos, alongar no tempo o processo de adaptação ao que vai ser a nova realidade. Para os cidadãos, isso quer dizer que a regularização da minha presença, portanto, o registro, pode ser feito até ao fim de junho do próximo ano e, mesmo que eu entre no Reino Unido só no dia 31 de dezembro de 2020, esse dia conta para eu formar o direito de, ao fim de 9 anos, ser residente permanente no Reino Unido. Isso dá uma vantagem de prolongar no tempo o status quo e também cria um ambiente mais favorável a um novo acordo, porque não há ruptura, não é? Significa que nós sabemos que conseguimos resolver este ponto e certamente conseguiremos resolver o ponto seguinte, que é qual vai ser a nossa relação futura com o Reino Unido. E está neste momento convencido de que estamos livres, na prática, de no futuro não haver uma saída sem acordo. Portanto, esse cenário está completamente afastado do seu ponto de vista. Sim, portanto, a saída far-se-á, nós estamos a falar numa quinta-feira, a saída far-se-á amanhã, sexta-feira, às 23 horas portuguesas. Mas se não for possível chegar aos acordos que têm que se firmar durante este período de transição, haverá sempre algum caos, na medida em que não haverá... Desculpa, o acordo de saída está aprovado, foi aprovado
pelos britânicos, foi aprovado certo, ontem. não estava a falar desses, Sr. Ministro, não queria confundir. O que digo é, até dezembro, é preciso chegar a uma série de compromissos entre as duas partes para que, em termos aduaneiros, em termos de direitos dos cidadãos, as coisas fiquem firmadas, não é? Sim, mas para Vamos a relação imaginar... futura. Exatamente. Se não chegássemos a acordo, o que é que acontecia? O Reino Unido passaria a ser um país terceiro em relação à União Europeia. Isto é, o Reino Unido passaria a estar em relação à União Isso está Europeia... completamente afastado, na sua perspectiva? Porque a negociação Era essa a ainda não pergunta. começou. Aliás, sempre o dissemos. A parte mais fácil era o acordo de saída. O acordo sobre a relação futura é a parte mais difícil. E nessa Vamos lá parte ver. mais difícil, quem é que tem a posição negocial mais forte? O Reino Unido, que não quer uma extensão do período de transição, ou a União Europeia, que não quer os prejuízos de uma saída caótica, tornando o Reino Unido um país terceiro, como é evidente, a saída caótica já não teremos. Exatamente. Quem é que tem a posição mais frágil e quem é que tem a posição mais forte? Eu diria que tem ambos posições fortes e nós vamos consertar. Acha mesmo isso? Sim. Não é uma questão... Aqui não é uma questão de um ganhar o que o outro vai perder. Portanto, não é essa lógica de jogo de soma nula. Aqui é um jogo em que ambos, do nosso ponto de vista, ambos perdem, mas é possível haver uma concertação para perderem o mínimo possível. Uhum. Agora que ambos perdem, do nosso ponto de vista, isso parece-nos verdade. Um estudo de uma universidade belga estimava, em caso de um no deal, se não acontecesse o que acontece agora, essa saída caótica implicaria uma perda de 2,3 mil milhões para a balança comercial portuguesa. Há alguma ideia de, nessa perda que ambas as partes terão, qual é a perda para Portugal? Sim, há estudos feitos. Aliás, há um estudo que foi realizado pela empresa e a equipa do professor Augusto Mateus. Foi encomendado pela CIP e pago com fundos públicos, comunitários. Agora, se posso também falar a partir da minha experiência e da minha qualificação profissional, este estudo, como os próprios autores dizem, é um estudo relativamente limitado. Porquê? Porque nos falta o termo de comparação. É a primeira vez que isto acontece. E nós hoje temos mais do que cenarizações. Nós hoje temos a experiência de 3 anos e meio, porque o referendo foi feito em junho de 2016 e estamos a falar em janeiro de 2019. Veja o caso português. O que é que aconteceu entretanto? As exportações portuguesas para o Reino Unido aumentaram. Repito, aumentaram. O volume de turistas britânicos para Portugal, sendo que o Reino Unido é o primeiro mercado emissor de turismo para Portugal, aumentaram em receita, não em número de pessoas, mas em valor, em receita. O saldo da balança comercial, que no caso da nossa relação com o Reino Unido é favorável em Portugal, nós mais que duplicamos o valor das exportações para o Reino Unido em relação ao valor das importações, continuou favorável nesta proporção. Portanto, e em 2017 o Reino Unido até foi o primeiro país, foi o país que do qual veio mais investimento estrangeiro para Portugal. Portanto, eu não estou a dizer que não vai haver problemas, só estou a dizer é que por mais amor que nós tenhamos às cenarizações e dentro das cenarizações aquelas mais pessimistas, também compreendamos que as economias são bastante resilientes, a capacidade de adaptação de pessoas e empresas não deve ser desvalorizada e nestes 3 anos e meio a coisa não tem corrido mal. Vamos lá ver se conseguimos um acordo que permita que a coisa continue a correr bem. Os setores têxtil e das pescas têm sido normalmente os mais apontados como eventualmente os que podem sofrer mais prejuízos. Começou por ser o turismo. Sim, estava a olhar mais para o setor. A realidade levou-nos a ser um pouco mais otimista. Há uma questão com as pescas. Mas há medidas específicas para estes 2 setores? Nós até agora fizemos um plano de preparação, que temos cumprido, e fizemos também um plano de contingência, isto é, o plano de preparação em caso de não acordo.
não será imediatamente desativado. Por exemplo, as medidas do plano de contingência em relação ao apoio consular, eu decidi mantê-las mais uns meses. Porque é muito importante que as pessoas sintam que há apoio, que têm os serviços e que a eficiência da administração melhora. Por exemplo, hoje no consulado de Manchester, se precisar de tratar de um cartão de cidadão ou um passaporte, pode fazer isso num prazo de uma semana, mas no consulado de Londres pode ter um agendamento para daqui a 2 meses. Portanto, é bom que o reforço excepcional que fizemos se mantenha durante mais umas semanas, até temos a certeza que todos os portugueses que quiseram regularizar a sua situação o conseguiram fazer. Agora, o acordo sobre a relação futura vai ser muito importante. Se eu puder falar por fórmula, ser esquemático para as pessoas perceberem bem, nós costumamos dizer do lado europeu que queremos um acordo económico com o Reino Unido com 0 cotas, 0 tarifas e nenhum dumping. Os britânicos têm dito que querem um acordo com 0 cotas, 0 tarifas. Qual é a diferença? Nós dizemos assim, temos um acordo de livre comércio, 0 cotas, 0 tarifas, mas também queremos que haja concorrência leal entre nós e, portanto, queremos que haja um alinhamento regulamentar entre as duas economias. Os britânicos dizem que querem o Brexit para recuperarem a sua independência regulamentar. Aí eu acho que vai haver uma questão muito difícil de resolver. Difícil. Porque em relação às outras dimensões, olha, cooperação na área da defesa não antevejo nenhuma dificuldade. Cooperação na área da segurança em sentido lato, policial, judiciário, luta contra o terrorismo, é do interesse evidente de ambos. E em relação ao Tribunal Europeu? Vamos ver, como sabe, os britânicos, uma das razões que invocaram para sair é que queriam sair da jurisdição do Tribunal Europeu. Onde é que essa questão vai regressar? Quando nós tratarmos da governação do acordo. E, portanto, saber qual é a instância que arbitrará ou resolverá eventuais litígios. Mas primeiro vamos fazer o acordo, tratar da governação do acordo, talvez cheguemos a um bom resultado. E agora, se me permitem um pequeno momento de patriotismo, que também é bom, sobretudo quando se está a dar uma entrevista ao Observador, se o acordo não ficar concluído até 31 de dezembro, isto significará que a presidência portuguesa da União Europeia terá um papel muito importante a procurar concluí-lo. Isso é uma boa herança ou uma má herança? É um problema, será mais uma questão que nós herdaremos, como sabe. Como falou de patriotismo, quase parecia que estava desejoso que isso acontecesse para poder ser. O que eu estava a dizer é que nós já resolvemos questões mais difíceis em anteriores presidências. Aliás, neste caso nem é resolver, é apoiar a equipa nupcial. Pelo menos simbolicamente, momentos importantes, nomeadamente o Tratado de Lisboa, que acabou por dar origem aqui também ao artigo que deu origem à saída... Que acabou por incluir o artigo que permite ao Reino Unido do Reino Unido. Sim, no que foi uma inovação muito importante. Aliás, é muito curioso porque 10 anos depois já se pode fazer a história. E é muito curioso, por isso é que nós não devemos ser deterministas na maneira como olhamos para o futuro, como 2 artigos a que, na altura, poucos de nós deram importância, eu não dei. Houve até dúvidas sobre se devia estar ou não é? Se revelaram tão importantes. O artigo 50, que permite a saída, e o artigo 7º sobre o Estado de Direito. Pouca importância se lhes deu. Porquê? Porque nessa altura ninguém imaginava que 10 anos depois nós estivéssemos a discutir a independência da imprensa, a independência dos tribunais, o cumprimento da lei num país da União Europeia, por um lado, e por outro lado também ninguém antecipou que 10 anos depois estivéssemos com um Estado-membro a dizer eu quero sair. E sobre os portugueses e os britânicos já falou aí um pouco, mas as autoridades continuam a receber muitos pedidos de contacto, ou como é
como é que está agora? Houve Já um percebemos pico que e tem depois estabilizou. as medidas de emergência, do reforço que manteve durante esta fase. Nós continuamos a ter muita gente, continuamos 230 mil já pediram a regularização, preocupados, é isso? sim, para termos uma ideia da ordem de grandeza. Nós temos hoje na Grã-Bretanha 2 consulados, em Londres e em Manchester. Nesses consulados estão inscritos, há 350 mil inscrições. Por vezes há mais do que uma inscrição por pessoa, pode acontecer. Mas quando nós olhamos para os números da Segurança Social Britânica, podemos dizer ia dizer com boa certeza, mas com boa probabilidade, com um bom nível de confiança, que haverá pelo menos 300 mil portugueses residentes no Reino Unido. Se temos 230 mil que já se candidataram, isso significa que temos 70 mil ainda, em relação aos quais pode acontecer que já tenham a residência permanente e, portanto, não tivessem que se candidatar, ou que ainda o não tenham feito. E, portanto, estamos neste momento numa fase em que procuramos identificar. Há segmentos específicos, por exemplo, menores, crianças que nasceram no Reino Unido de pais portugueses, mas que os pais não tiveram o cuidado de registar o seu nascimento no consulado. E, portanto, andamos à procura dessas pessoas, a procurar identificá-las. E fazemos isso através da atividade dos consulados. Para terem uma ideia, em 2019 os 2 consulados praticaram 130 mil atos, para terem uma ideia da dimensão disto. E, por exemplo, o centro de atendimento telefónico ou por mail que montamos em 2019 atendeu uma média de 6.700 chamadas por mês. E por mail também os números são também elevados. Estas foram 35 mil. Estas chamadas ou mails têm 2 grandes funções, ou é para agendar atos consulados ou é para pedir informações. Mas tudo isto mostra que as pessoas estão a tratar da sua vida, quer dizer, muita gente que nunca tinha ido ao consulado foi agora, e eu acho muito bem, e o meu apelo é que todos se inscrevam, todos se registrem, para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade, nenhuma complicação depois do 1 de julho de 2021. Vamos avançar para outros temas da atualidade dos últimos dias ou das últimas semanas. O caso Isabel dos Santos pode tornar-se um irritante para Angola, como Manuel Vicente foi um irritante para Portugal, ou as autoridades portuguesas vão cooperar com as autoridades judiciais angolanas? Tem havido uma cooperação, aliás, sem falhas. Eu não posso, naturalmente, falar do lado das autoridades judiciais, posso apenas chamar a atenção para o que todos vimos e o que todos sabemos, os 2 ministérios públicos em cooperação clara e pública. Agora, do ponto de vista da política externa, posso e devo acrescentar alguma coisa. Como sabem, sempre foi minha estratégia, minha vontade, que a relação bilateral estivesse ao melhor nível, porque isso é muito importante para que a cooperação entre os 2 países se faça em todas as áreas, incluindo naquelas áreas que são críticas para assuntos como este. E, portanto, nós não só verificamos que o acordo de cooperação judiciária entre os 2 países funcionava e se aplicava, disse-o o Tribunal Superior Português, como no decurso, agora já não me lembro se foi da visita do Primeiro-Ministro António Costa a Angola, se da visita do Presidente João Lourenço a Portugal, se na visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Angola, assinamos acordos que estendeu a cooperação a áreas também muito importantes, como, por exemplo, a área fiscal e tributária. Portanto, do ponto de vista político, do ponto de vista dos processos sob minha responsabilidade, o que eu tenho a dizer é que nós alargamos a cooperação bilateral a vários domínios e essa cooperação está agora a ser usada para os fins para que ela foi
concebida. O processo de crime que corre em Angola tem 3 arguidos portugueses. E as autoridades angolanas pediram 2 coisas, ou pediram uma coisa a Portugal e manifestaram um desejo. Pediram que Portugal cumprisse as cartas rogatórias que foram enviadas para notificar essas pessoas da sua constituição de arguidos e expressou o desejo, o Procurador-Geral da República de Angola, de julgar esses portugueses em Luanda. Isto vai acontecer? Portugal vai permitir que isso aconteça? Vai notificar ou vai extraditar os portugueses no âmbito dessa cooperação? Não sou eu que, à luz da Constituição Portuguesa, pode responder a essa pergunta. Mas conhece esse acordo e o alargamento dessa cooperação? São as autoridades judiciais, da mesma maneira que disse e digo que a política externa portuguesa tem uma esfera de autonomia própria, é conduzida pelo Governo e não por órgãos judiciais, também digo que não é o Governo que mas falou sobre o toma caso Manuel judiciais, Vicente. mas sim Mas quando falou sobre o caso Manuel Vicente e sobre aquele irritante, sim. Não era falar sobre uma coisa que era da competência das autoridades judiciais? Não, mas eu falei sempre para dizer que justamente era às autoridades judiciais portuguesas que competia resolver a questão. Com um adjetivo, Sr. Ministro. Qual adjetivo? O irritante. Nesse caso, o irritante é mesmo um substantivo. Mas o ponto não é esse. É um irritante do ponto de vista da política externa. Claro, eu durante, já não me lembro agora, mas talvez ano e meio, tive as relações angolanas, portanto, trabalhei, visitei várias vezes Angola, o meu colega angolano, os meus colegas angolanos visitaram, mas nós nunca conseguimos chegar ao ponto mais alto do relacionamento, que era visitas ao nível de chefe de Estado ou chefe de Governo, porque Angola dizia que, enquanto não se esclarecesse a questão judicial, não estava preparada para usar esse patamar mais alto. E nós sempre respondemos a Angola que isso era de facto um irritante, era um elemento que não permitia levar as relações ao seu nível mais alto, mas que só o decurso do processo judicial é que poderia eventualmente resolvê-lo. E foi assim que aconteceu. Foi um Tribunal Superior que mostrou no seu acórdão que o acordo judiciário, de cooperação judiciária entre os dois países se aplicava e que, portanto, o processo do engenheiro Manuel Vicente podia ser transferido para Angola, como as autoridades judiciais angolanas estavam a pedir, à luz da lei. E no âmbito da política externa portuguesa, o Sr. Ministro, agora olhando para aquilo que tem vindo a público e que se vai sabendo e que circula na opinião pública, há alguma possibilidade de Portugal ter sido benevolente com os negócios e com o investimento angolano nos últimos anos? Não sei, mas tenho a certeza que as autoridades competentes o determinarão. Mais uma vez, são autoridades judiciárias. O Sr. Ministro tem sido, ao longo dos últimos anos, também tem sido uma voz constante a elogiar as relações económicas com Angola, inclusivamente a importância do investimento angolano nos momentos em que Portugal passou por períodos difíceis. Arrepende-se de alguma coisa que tenha dito ou manteria todas as palavras que disse? Manteria então todas as palavras que disse. Angola, eu neste momento não sei dizer, porque ainda não fecharam os dados, não temos ainda os dados todos de 2019, qual seja a importância de Angola como parceiro comercial português. É seguramente o nosso primeiro parceiro em África e é capaz de estar ainda nos 10 primeiros parceiros comerciais portugueses. E eu sempre tenho dito e defendo que a melhor maneira de haver uma relação económica duradoura é haver uma relação económica equilibrada. As importações que Portugal faz de Angola estão a aumentar e eu acho que isso é positivo porque vai equilibrando uma relação que era muito assimétrica a favor de Portugal. O investimento português em Angola foi e é muito importante e por isso eu sempre saudei e saúdo que haja também investimento angolano em Portugal, designadamente em áreas como a energia, a banca, a indústria. Agora, sempre digo isto em relação ao investimento angolano, como ao americano, ao chinês, ao inglês, ao francês, ao espanhol ou ao português, no pressuposto de que esse investimento cumpra a lei, que os capitais são daqueles que os utilizam, que a propriedade declarada é a propriedade efetiva, e que não há nenhuma delinquência por trás do
de decisões de investimento. Portanto, sendo Mas isso é o pressuposto básico. Sendo Isabel dos Santos uma player, usando aqui um anglicismo, importante na economia portuguesa desde há alguns anos, o Sr. Ministro ficou surpreendido com o teor das acusações que têm pendido sobre ela, das suspeitas, pelo menos, que têm pendido sobre ela nestas últimas semanas? Não é propriamente, quer dizer, a mim, eu não estou Ministro dos Estrangeiros para me surpreender. Eu acho que fui acompanhando bem o processo de transição política que está a ocorrer em Angola. Sou um beneficiário direto disso, exatamente porque consegui, em relação a Angola, algo que um Ministro dos Estrangeiros sempre, quando consegue, fica muito contente. 3 visitas de Estado praticamente seguidas, do Primeiro-Ministro, do Presidente angolano, do Presidente português. Tenho uma relação muito intensa com as autoridades angolanas, conseguimos acordos muito importantes, alguns que estavam bloqueados há anos, o acordo de investimento, o acordo para evitar a imposição da tributação, conseguimos avanços muito significativos na questão das dívidas às empresas portuguesas, etc. E, portanto, esse e o processo de transição política ajudou bastante em todas estas áreas, e a partir do momento em que o Estado angolano aprovou uma lei para incentivar o repatriamento voluntário de capitais e houve entidades que não usaram essa lei, qualquer observador minimamente atento poderia pôr a hipótese de, uma vez que o repatriamento voluntário não estava a surtir efeito, pudesse haver outras decisões. Vamos avançar, até porque o nosso tempo está a correr muito, muito rápido. A ameaça do populismo, de que o Presidente da Assembleia da República tem falado muito e recentemente, e o Presidente da República também, parece-lhe que já chegou a Portugal. As sondagens têm mostrado um crescimento desse fenómeno. Acha que pode ter implicações até na relação externa do país, na forma como somos vistos? Sim, vamos lá ver, eu sempre disse, eu sou sociólogo de formação, como devem saber, eu sempre disse que a exceção portuguesa não era que não houvesse populismo ou sentimentos populistas, há em todo lado. A exceção portuguesa, a boa exceção portuguesa, era que não havia expressão política desse populismo. E, infelizmente, nas últimas eleições nós perdemos essa exceção. Portanto, eu seria hipócrita se dissesse que não vejo essa evolução como um elemento negativo. Agora, em comparação com praticamente todos os países europeus, com exceção da Irlanda e outros poucos mais, Portugal ainda tem um nível de expressão política do populismo muito residual e isso é uma vantagem grande nossa. E como é que olha para as palavras recentes de um deputado que sugeriu que uma deputada do país, Joacine Catar Moreira, fosse devolvida ao seu país de origem? Com estupefação, porque o país de origem da deputada Joacine Catar Moreira é Portugal. Ela é uma cidadã portuguesa, por isso mesmo é que pôde concorrer ao Parlamento português e ser eleita. Foi a única leitura que fez dessas cidadão palavras. Britânico não pode concorrer pode concorrer, e há cidadãos britânicos nas autarquias locais em Portugal, mas não pode concorrer ao Parlamento português. Foi a única leitura que fez dessas palavras? Não, mas eu começo por... Aliás, acho que é uma regra. Normalmente o populismo tende a aumentar com a ignorância. Não, evidentemente, o preconceito xenófobo que subjaz a essa afirmação parece-me evidente, não é? Aliás, julgo saber que a Conferência de Líderes condenou hoje mesmo formalmente essas afirmações. Não sei se foi por consenso ou não, mas não me admirava que fosse por consenso. Não foi por consenso, porque estavam lá representantes dos pequenos partidos. Sim, e o autor dessas palavras não participou, mas todos os partidos. Todos os outros partidos, sim. Portanto, e decidiram, aliás, não avançar para um voto de condenação, precisamente para não dar mais visibilidade a essas declarações. Esta é uma prova de que a expressão política do populismo em Portugal ainda é residual e isso é uma grande vantagem.
Mas esta polémica, como terá percebido, começou com uma proposta de devolução do património das ex-colónias que esteja em museus portugueses, devolver aos países de origem. Acha que Portugal precisa de fazer as contas com o seu passado? Precisa de fazer as contas, eu não diria. Portugal tem um passado, aliás, de quase 9 séculos, do qual nos podemos orgulhar em muitos aspectos, eu diria até na generalidade dos aspectos, e que tem lados também muito sombrios. A quantidade de escravos que foram traficados por Portugal é evidentemente um aspecto muito sombrio da nossa história. Agora, o mais importante disto é que nós conseguimos fazer com a nossa Revolução Democrática 3 coisas paralelas e todas muito importantes. A primeira foi democratizarmos-nos a nós mesmos e encetarmos um percurso de desenvolvimento que faz com que o Portugal de hoje seja incomparável, para melhor, com o Portugal do salazarismo e do marcelismo. Do marcelismo, Marcelo Caetano. Sim. A segunda coisa foi que nós conseguimos, ao mesmo tempo, fazer a transição democrática e a nossa integração europeia. E, portanto, regressar ao nosso espaço próprio na Europa e no Atlântico Norte. E a terceira coisa é que conseguimos, não diria ajustar as contas com a nossa história, mas criar uma nova relação com os novos países independentes que tinham sido colónias em África de Portugal, que fez com que, em 20 anos, nós conseguíssemos pôr em pé a comunidade dos países de língua portuguesa e a língua portuguesa se tornasse a língua nacional de países tão importantes como Angola e Moçambique, dos quais a língua portuguesa é um fator muito importante de unidade nacional. E repara, estas coisas estão todas ligadas, porque os movimentos de libertação foram uma das forças que ajudaram a oposição portuguesa, o antifascismo em Portugal, a ganhar força e, no fim do dia, a ganhar a sua luta. E foram também os movimentos de libertação, a começar pelo grande doutrinador e político que foi Amílcar Cabral, a tomar a decisão de usar também, de fazer também a língua portuguesa a língua da luta anticolonial. E, portanto, eu acho que nós devemos olhar para isto tudo ao mesmo tempo e não entrarmos em polémicas, na minha opinião, deslocadas ou excessivas sobre aspectos descontextualizados desta nossa história. Eu gosto, aliás, acho que o Presidente da República diz isso muito bem, que é assumamos a história por inteiro. Quanto a questões específicas que vão sendo colocadas por países amigos, à medida em que elas forem sendo colocadas, nós trataremos delas com a reserva, a ponderação, aquilo a que o Aristóteles chamava a fronesis conveniente. Essa proposta foi apresentada no âmbito, como sabe, da discussão do Orçamento do Estado. Não consegui. A sua pergunta é prova de que não consegui convencer. Não. Faça favor. Deu uma resposta que eu acho que foi completa àquilo que lhe estava a perguntar, mas necessitava de avançar também para outra matéria que tem a ver com o facto dessa proposta ter surgido no âmbito desta discussão que estamos a ter neste momento do Orçamento do Estado, na especialidade, e onde até ouvimos já o Primeiro-Ministro alertar para os partidos que podem estar a querer precipitar o fim desta legislatura. Acha que há esse risco, ainda agora saímos de eleições, também identifica esses sinais de que há quem esteja interessado em que esta legislatura seja de curto, médio prazo? Vamos ver. A votação da especialidade ocorrerá, se não estou em erro, no princípio da próxima semana, e a votação final global há de ser aí por 6 de fevereiro, por aí. E, portanto, vamos ver. Agora, o ponto é este. Em primeiro lugar, constato que recrudesceu desta vez uma lógica que me parece profundamente condenável, que é a lógica de fazer de um orçamento de Estado a árvore de Natal em que se põe tudo, incluindo questões que não têm nada a ver com as contas do Estado para este ano, o que me parece ser um mau princípio. Em segundo lugar, também constato, vejo pelas propostas na minha área em que tenho de me pronunciar,
constato que, mesmo de partidos como o PSD, aparecem propostas que significam um aumento de receita ou, diminuição de receita ou aumento da despesa, sem as devidas compensações, portanto, significando um aumento do déficit. Se nós somarmos todas as propostas que estão em cima da mesa, já dá um buraco incomportável para o Orçamento de Estado. E em terceiro lugar e por último, verifico que há uma questão em concreto, que é a descida, as propostas de descida do IVA da eletricidade, que se fosse aprovada nos termos em que alguns têm apresentado, significaria uma perda de centenas de milhões de euros de receita do Estado e, portanto, significaria a impossibilidade de o Estado português cumprir os objetivos que se determinou a si próprio, quando aprovou na generalidade o Orçamento de Estado, fixando a meta de um excedente de 0,2%, e também os compromissos que tomou no quadro da zona euro, junto dos seus parceiros europeus. E isso, se viesse a acontecer, seria muitíssimo grave do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político. O Sr. Ministro acha que uma legislatura mais curta era uma má notícia ou acha que até podia ser clarificadora, tendo em conta que este quadro que temos neste momento em que o PS reforçou o número de deputados acaba por ter mais dificuldades, aparentemente, logo neste primeiro exercício orçamental? Não, nós sempre tivemos dificuldades, não é por aí que o gato vai às filhoses, como diz o povo. Agora, o que eu posso dizer como Ministro dos Estrangeiros é que a estabilidade política do país, eu até digo a estabilidade política dos últimos 10 anos, 9 anos. Quer dizer, o facto de o país ter tido um governo de 2011 a 2015 que cumpriu o seu mandato, um governo de 2015 a 2019 que cumpriu o seu mandato, é, para mim, quando falo na Europa, quando falo no mundo, uma vantagem. A estabilidade política de Portugal é um elemento que é remunerador para nós, quando, por exemplo, trato da atração de investimento estrangeiro, quando trato das negociações que tem que fazer no quadro da União Europeia, quando foi o processo para evitar as sanções por déficit excessivo, quando se trata, por exemplo, de fazer vingar as posições portuguesas, e, portanto, eu não recomendaria ao país que abandonasse esse seu trunfo. Mas também não me parece, quer dizer, vamos ver. Agora, esta questão do IVA da eletricidade é muitíssimo importante. Nós não podemos ter uma lógica na qual os grupos políticos da oposição querem aumentar todas as parcelas e depois, no fim, querem que a soma seja menor. Querem aumentar a despesa, mas querem que os impostos sejam reduzidos. Querem eliminar receita fiscal, mas querem que o Estado gaste mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, nos investimentos públicos ou na educação. Nós não podemos entrar nessa esquizofrenia. Mas não está em causa a admissão do Governo, como esteve, por exemplo, se admitiu no caso dos professores? Não, vamos lá ver. Se forem impostas essas alterações? Vamos ver. No dia em que eu falo, nem sequer se sabe ainda, julgo eu, enfim, eu cheguei agora do estrangeiro, mas tanto quanto eu sei, ainda nem sequer estão definidas as propostas, as versões finais das propostas que serão em discussão na especialidade, e, portanto, o meu apelo é que o bom senso vinga, porque um ponto é claro. Nenhum governo governa sem um orçamento. Há pouco falávamos sobre como a questão do Brexit e dos acordos que têm que ser firmados pode vir a cair no colo, por assim dizer, da presidência portuguesa da União Europeia. Este fim de semana Portugal acolhe em Beja a reunião dos países amigos da coesão. O Sr. Ministro continua otimista sobre a possibilidade de haver um entendimento quanto ao orçamento da União Europeia, 2021-2027, ou acha que esse é um problema que a presidência portuguesa pode vir a ter que gerir? Eu continuo otimista por realismo. Em primeiro lugar, só há orçamento se houver entendimento. Em segundo lugar, o Presidente do Conselho Europeu já marcou um Conselho Europeu
sem, aliás, hora marcada para o fim, para discutir apenas o próximo quadro financeiro plurianual para o próximo dia 20 de fevereiro. Em terceiro lugar, quer a presidência croata já tornou claro que essa é a sua prioridade número 1, número 2, número 3 e número 4. Teremos ainda a presidência alemã e, em quarto lugar, e sobretudo, porque todos nós sabemos que a hipótese de não haver um acordo político sobre o próximo quadro financeiro este ano faria perder-se o ano 2021, porque depois de haver um acordo político, nós ainda temos que acabar os regulamentos todos e pôr em marcha o novo quadro. Repare que no quadro anterior, nos 2 primeiros anos, nós praticamente não conseguimos utilizar o novo quadro financeiro, demora algum tempo a fazer-se. E por isso mesmo é que Portugal tem defendido uma aprovação o mais cedo possível e tem procurado contribuir da sua parte para que haja um entendimento, porque é claro que nós vamos ter que nos entender. Nós começamos a conversa falando precisamente da presidência portuguesa e termino falando disso que é seguramente uma das prioridades deste Ministério para este ano e para o ano que, sobretudo para o ano que aí vem. O que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, é quais são os seus desafios depois da presidência portuguesa? E pergunto-lhe isto porque, como sabe, fala-se muito da permanência ou não permanência do Ministro das Finanças neste governo, mas também corre nos bastidores que o Sr. Ministro quer concluir a presidência da União Europeia e depois seguir para outras paragens e deixar o governo. Confirma essa... Eu adoro essas especulações, porque toda a gente sabe, pelo menos no meio da imprensa, que eu não falo em off, nem tenho estados de alma. Nunca me pronunciei sobre o meu futuro próximo, a não ser nos termos que são claros. Eu sou deputado eleito pela imigração e fui convidado pelo Primeiro-Ministro e aceitei ser membro, com muita honra, aliás, ser Ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, é esse o meu lugar neste governo. O Primeiro-Ministro já disse que será Primeiro-Ministro para toda a legislatura. Vai ser Ministro dos Negócios Estrangeiros toda a legislatura? Não sei, porque isso depende do Primeiro-Ministro. Se depender de si, estará aqui para... Eu estou neste governo, já me viu sair de algum governo... Há sempre uma primeira vez, como se viu pelo Brexit, há sempre uma primeira vez para tudo. Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo... Portanto, agora não me ponha na posição de estar aqui a dizer... Não, era uma oportunidade de responder em ONU, não é? Como sou Ministro, não é isso? Toda a gente sabe que o governo é constituído pelo Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro é o que o lidera, enquanto o Primeiro-Ministro tiver confiança em mim, o Primeiro-Ministro sabe que pode contar comigo, isso aí fica claro. Sr. Ministro, agora já me ia enganando, Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo ao Sob Escuta.